Muito bem, então estamos ao vivo e espero que esteja correndo tudo bem. Primeira vez aqui fazendo uma transmissão pelo Instagram do IDEG e vamos lá. Aí, sejam bem-vindos, acho que está funcionando. E beleza. Muito bem, essa transmissão aqui no IDEG, ela foi construída, né, a partir de uma consulta que a gente fez pessoal de alguns temas e teve uma votação. E o tema que foi mais votado foi a questão das migrações forçadas. Então, a partir do novo relatório do Acnur, que saiu agora em junho, né, do Global Trends do Acnur. Mas eu já anuncio para vocês que foi uma votação bastante apertada. Tá? Então, além desse tema das migrações forçadas, muito pertinho a gente teve também a questão do novo REGIC, do IBGE, que foi publicado também agora há pouco tempo. Então, a gente vai começar falando da questão das migrações forçadas, do relatório Global Trends, do Acnur, mas, enfim, a gente tem sempre um tempo um pouco limitado aqui no Instagram, mas eu vou ver se a gente consegue também ter um tempinho e falar algumas coisas do REGIC, que afinal ficou nesse segundo lugar, muito próximo na nossa votação. Os outros temas, coitados, parte do desmatamento na Amazônia e a parte do pensamento geográfico vão ficar mesmo para uma próxima. O interesse acabou sendo bem menor. Tá? Mas muito bem, vamos lá. E aqui também usando, né, o Instagram como plataforma, né, o que a gente costuma usar nas aulas também, temos um pouquinho de recursos visuais, mas acho que vai dar tudo certo. Tá bom? Beleza. Eu acho que é bem natural, afinal, né, que esse tema das migrações forçadas tenha sido escolhido dentro das nossas opções, porque, dentro do conjunto temático da geografia da população, que corresponde ao segundo ponto, né, do programa de Geografia no nosso concurso. E Geografia da População é um tema que cai bastante na prova. Né? Então, já que o nosso objetivo, né, a nossa atenção aqui está concentrada no concurso de acesso à carreira diplomática, como eu disse, é natural que as pessoas se interessem um bocado por esse tema. É uma situação, eu costumo dizer isso nos cursos, né? Essa situação de Geografia da População é uma situação curiosa, porque eu lembro quando eu comecei a dar aula um bom tempo, desde 2007 pelo menos, do concurso, Geografia da População não era um tema muito presente na prova. Constava lá na versão antiga que a gente tinha do programa de Geografia, né? Mas não aparecia muito, não caía muito na prova. E a partir de 2008 apareceu já uma questão objetiva e daí em praticamente todos os anos, só pulou um ano de 2008 até agora, mas em todos os anos a gente tem Geografia da População, seja na primeira fase, na prova objetiva, seja também nas discursivas, né? Normalmente terceira fase, ano passado, denominado como segunda fase, mas esse ano a gente voltou a chamar as discursivas de terceira fase. Então é um tema super importante pra gente e é uma das razões, claro, também que eu acabei propondo como uma das opções, né, para o pessoal escolher dos nossos temas. E, bom, sou motivado também pela publicação que a gente sempre tem em junho, na verdade, normalmente próximo, esse ano saiu 2 dias antes, mas normalmente próximo ao dia 20 de junho, a gente tem a publicação do relatório do Acnur, que é o chamado Global Trends, né, as tendências globais, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. É uma data super especial para o Acnur, porque 20 de junho é o Dia Internacional, né, do Refugiado, e esse é o principal documento, o principal relatório que eles publicam, buscando fazer esse panorama, então, de como estão as migrações forçadas até o final do ano anterior. Tá? Então, significa dizer que esse relatório que saiu agora, em 20 de junho de 2020, na verdade, desculpa, saiu em 18 de junho, são 2 dias antes do 20 de junho, mas próximo ao final, mas que saiu agora em junho de 2020, esse relatório ele vai com a base de dados até o final de 2019. Mas como eu disse, ele é muito, muito importante porque não há nada próximo, minimamente próximo, né, com a capacidade de sistematizar, de organizar essa informação sobre as migrações forçadas. Aliás, migrações em geral é um tema que a gente tem uma certa dificuldade de ter ali
números mais organizados, ou, enfim, grandes sínteses. Existe uma dificuldade em si, né, da própria natureza do tema, né, da gente ter registro. Boa parte dos migrantes se encontra em situação irregular e tal, a dificuldade que os governos têm de registrar isso, tudo. Isso tudo para dizer, então, que ter um documento como o Global Trends do Acnur, ele ajuda muito a gente, né, de conseguir ter um material organizado, um material sistemático, e essa frequência também. Afinal, isso é um relatório que sai todo ano e que permite a gente ir acompanhando a evolução desses cenários das migrações forçadas. E dentro dessa lógica da gente ter todo ano, na verdade é isso, o Acnur tem 2 relatórios que servem de referência para a gente. O Global Trends eu disse que é o principal, né? Tem também o Mid-Year Trends, que normalmente sai ou no final do ano ou no início do ano seguinte, que pega os dados até o meio do ano anterior. Tá? Mas o Global Trends realmente ele é muito mais completo, ele é muito mais abrangente, e o objetivo é esse, né? Ser o grande documento em relação às migrações forçadas. É interessante, então, dentro dessa lógica de uma série, né, de um documento que é publicado todo ano e tal, porque essa publicação que saiu em 2020, e como eu disse, que vai até a base de 2019, eles aproveitaram um bocado, talvez o número mais redondo de 2020, mas para propor uma discussão, e é isso que interessa mais a gente hoje, de uma década de migrações forçadas, uma década compreendida entre 2010 e 2019. Então, acho que isso é um ponto muito rico desse relatório, e acho que, para além, claro, de tudo que a gente vai falar hoje, merece aí a sua leitura, a sua atenção, mas principalmente pelo fato de que não é um fechamento exatamente, porque as crises continuam e afinal os números vão continuar crescendo, muito provavelmente, e tudo, mas é interessante conseguir ter isso, digamos, num escopo de duração um pouco mais longo. A gente, quando pega o relatório da base de 2018, da base de 2017, tem lá de um ano específico na comparação com o final do ano anterior, e, de novo, esse relatório que saiu agora em junho de 2020, ele permite um olhar mais panorâmico. E com isso a gente já constata que é uma década histórica, né, em relação à questão da mobilidade forçada no mundo. Nos piores motivos. Né? A gente nunca, desde que se formou, afinal, né, esse regime de refugiados, se começou a monitorar, de fato, migrações forçadas de maneira mais sistemática, a própria criação da Acnur, nunca houve tanta mobilidade forçada no mundo quanto hoje. Né? E quanto, na verdade, nessa janela 2010-2019 que o relatório propõe para a gente. Para a gente ter uma dimensão um pouco mais, né, de números, como disse, a gente tem uma certa limitação hoje quanto aos nossos recursos visuais aqui no Instagram, mas o período anterior, a janela de 10 anos anterior, que a gente poderia pegar, né, para fazer uma comparação entre 2000 e 2009, a gente chega no final, né, em volta de 2009, com mais ou menos 41 milhões de imigrantes forçados no mundo. Entenda-se, vamos lá, como é que a gente compõe esse número, né? Como é que a gente chega nesses 41 milhões lá de 2009. 41 milhões entre deslocados internos, que normalmente são a maioria, né, dos migrantes forçados, é uma das características das migrações forçadas, sobre as quais a gente já vai falar mais um bocadinho daqui a pouco, mas os deslocados internos são pessoas que se movem pelas mesmas razões que os refugiados, então questão, né, dos fundados temores, situações de conflito, mas temores de perseguição étnica, política, religiosa e tal, só que não chegam a sair do próprio território. Tá? Então eles não se caracterizam como refugiados, não recebem esse estatuto de refugiado, porque, para ser um refugiado, na própria definição, está abrindo mão da proteção no estado de origem para buscar a proteção de um outro estado. Só que para isso requer um movimento transfronteiriço. Né? E como o nome sugere, os deslocados internos não chegam a realizar esse movimento transfronteiriço, eles ficam dentro do próprio país. Mas isso segue o que é uma característica normal das migrações. Né? A maior parte das migrações acabam sendo movimentos de proximidade. E isso se reflete no fato, como disse, que a maior parte dos migrantes forçados do mundo são deslocados internos, se movem dentro do próprio território. Além disso, a gente contabiliza normalmente nos relatórios do Acnur os refugiados propriamente, então que são as pessoas que fazem esse movimento transfronteiriço, né, saem do território de origem para buscar a proteção de um outro estado e tal.
entra também nessa contabilidade. O Acnur também bota nessa conta, no número total de imigrantes forçados no mundo, os refugiados palestinos, com a ressalva que os refugiados palestinos não são assistidos pelo Acnur, né, uma agência específica das Nações Unidas, a United Nations Relief Works Agency for the Palestine, que atende os refugiados palestinos. Lembrando também que a própria definição do refugiado palestino é diferente, né, do que a gente tem do quadro geral do Estatuto de Refugiados. Solicitantes de refúgio também entram nessa conta e pronto, é assim que a gente compõe, né, esses 41 milhões que a gente tinha em 2009, desculpem, e pronto, eu queria chamar a atenção para essa diferença numérica, estava contando como é que a gente compõe esse número. E a gente chegou em 2019 a 79,5 milhões. Ou seja, a gente saiu de 41 milhões para 79,5 milhões. Na prática, e considerando exatamente o que importa para a gente, para fins de prova, né, que é a nossa capacidade de memorizar as informações, significa dizer que praticamente dobrou o número de imigrantes forçados no planeta na última década. Tá? Então, hoje, pelas piores razões, a gente reconhece que há um momento histórico, realmente, quanto à mobilidade forçada no mundo. Claro que você não pega exatamente ninguém de surpresa, porque se a gente olha, vai acompanhando, como disse, essa sucessão de relatórios, Global Trends ao longo do tempo, praticamente todos os anos, a gente pode dizer, tirando uma variação entre 2010 e 2011, mas que depois volta a crescer 2011 e 2012, em praticamente todos os anos dessa janela 2010 e 2019, houve aumento dos migrantes forçados no mundo, e eu diria, sobretudo ali pelo meio da década, e já sentindo mais seriamente os efeitos da crise da Síria, né, dos efeitos pós-2011, o Acnur, a cada relatório chamava a atenção de que a gente estava atingindo um patamar inédito, né, de migrações forçadas no mundo. Então, desde então, todo ano se repete a ideia de que a gente atingiu um patamar inédito de migrações forçadas até chegarmos a esses 79,5 milhões de imigrantes forçados, como eu disse, divididos entre aquelas categorias, né, os deslocados internos, refugiados, os refugiados palestinos, os solicitantes de refúgio. Pronto, a gente chega nesse número. Né? Então, acho que a primeira coisa que vale a pena a gente pensar a respeito é isso, né? E por que a gente considera que é um momento realmente tão importante para esse tema. A gente pode ainda, se quiser esticar um pouco mais os números, reconhecer que, segundo o Acnur, nessa janela que a gente tem também entre 2010 e 2019, a gente chegou em 2019 com 79,5 milhões, né? Mas o Acnur estima que mais ou menos 100 milhões de pessoas tenham se movido por motivação forçada ao longo desse período. Então a diferença entre os 79,5 e os 100 milhões é que desses 100 milhões, ao longo do tempo, vai tendo algumas reclassificações, é verdade, né, da condição migratória no destino, mas também retornos e tal, que acabam, especialmente retornos deslocados internos, que são retornos mais comuns, mas que acabam, portanto, deixando de ser contabilizados. Né? Mas, de toda maneira, é isso. A gente tem números realmente muito altos. Tá? Bom, segundo passo, portanto, né, se a gente assume que a gente tem um registro inédito da mobilidade forçada no mundo, o segundo passo é entender como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente chegou então nesse momento histórico. O Acnur vai dizer pra gente que há um conjunto de mais ou menos 5 países que permitem a gente entender quase 2/3 de toda essa mobilidade forçada pelo planeta. Tá? Um deles, na verdade, não varia tanto nesse período, que é o Afeganistão. O Afeganistão entra, né, nessa década, a partir de 2010, o Afeganistão chegou como o principal emissor de refugiados no mundo, o que é uma condição, na verdade, que perdurava mais ou menos uns 30 anos. Né? Há cerca de 3 décadas, quando chegou em 2010, o Afeganistão, há mais ou menos 3 décadas, era o maior emissor de refugiados do mundo e tinha mais de 2,5 milhões de refugiados ali em 2010. De lá para cá, a questão, claro, o Afeganistão tem uma contribuição muito grande, porque já tinha entrado na década com 2,5 milhões de refugiados e manteve um patamar mais ou menos próximo disso. E a questão é isso, o Afeganistão tem um acumulado, vamos dizer, 3 décadas de invasão soviética, ascensão talibã pós 11 de setembro, né, que permite ser uma das situações mais persistentes de crise de mobilidade forçada ao redor do mundo. Tem, então, uma contribuição numérica super grande, mas não teve uma variação tão significativa quanto o país que é
gente pode dizer, o principal responsável por esse aumento, como dizem, de sair de 41 milhões de deslocados forçados, de migrantes forçados no mundo, em 2010 até 78,5 em 2019, que é a Síria. A Síria conseguiu passar já há uns bons anos, 2014, né? Então foi relatório com os dados ali do meio de 2014, foi o momento que a Síria passou ao Afeganistão, como eu disse, depois de mais de 3 décadas do Afeganistão como o maior emissor de refugiados do planeta. Os reflexos da crise na Síria impulsionaram o país como o principal emissor de refugiados. É uma situação interessante se a gente pensa numericamente, porque ali entre 2010 e 2011, a Síria ainda não era um emissor relevante de refugiados. Ao contrário, se a gente olhasse os relatórios do Acnur, a gente ia ver que a Síria figurava entre os principais, entre os 10 principais, na verdade, quarto, quinto maior receptor de refugiados no mundo, recebendo refugiados iraquianos. Tá? Isso ali até mais ou menos 2010, 2011. Daí em diante, a partir de 2012, ali, a Síria começa a figurar e dar um salto já bastante grande na lista dos 10 maiores emissores e cresceu continuamente ao ponto de, como a gente falou, em 2014, ultrapassar o Afeganistão e se consagrar aí como o maior emissor de refugiados do planeta e atingindo mais ou menos 6 milhões de refugiados, 6 milhões de refugiados hoje. Tá? Então não só passou cerca de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil refugiados afegãos, mas enfim, se tornou um contingente gigantesco, um contingente realmente impressionante. Não só um contingente impressionante, mas eu lembro quando a gente fazia essas aulas de migrações forçadas, né, há alguns anos atrás, e dizia, a Síria é um emissor emergente, né, uma vez que é ali a partir de 2011 em diante que a gente começa a ter uma saída mais significativa de sírios. Mas pronto, daqui a pouco a gente completa também uma década já dessas saídas e a gente começa já a comparar a situação da Síria ao caso do Afeganistão. Nessa ideia não mais um emissor emergente, mas um emissor persistente. E isso é um ponto super importante para a gente, porque não só é uma questão cronológica, que está emitindo há mais tempo ou menos tempo, mas porque a persistência dessas crises, a persistência dessas situações, ela tem um impacto sobre a mobilidade forçada, no sentido de que quanto mais tempo passa, mais a gente diminui a chance de retorno. Então isso influencia a capacidade de retorno dos migrantes forçados. Quer dizer, isso é reflexo, claro, da continuidade da própria crise, da dificuldade de retorno para o território de origem. Mas quanto mais tempo mais tempo se passa, né, mais tempo a gente mais difícil vai ficando, né, menor a chance, afinal, da gente ter o retorno desses migrantes forçados. Então a Síria, como eu disse, passou o Afeganistão. A Síria, sem nenhuma dúvida, foi o país que mais contribuiu nesse sentido, né, da mobilidade forçada de maneira geral, mas principalmente da mobilidade forçada em nível internacional, que é onde a gente encaixa essa categoria dos refugiados. Tá? Para além da Síria, a gente vai ver também o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, que tem essa triste situação, né, do país mais jovem do mundo, que desde então levou uma disparada. O Sudão do Sul tem hoje quase tantos refugiados quanto o Afeganistão. Como eu disse, o Afeganistão é uma situação de crise persistente, né, um dos emissores mais antigos que a gente tem hoje com um contingente significativo. O Sudão do Sul hoje tem quase tantos refugiados quanto o Afeganistão. Mesmo que a gente possa dizer já no início do ano uma situação, né, uma projeção de estabilidade da crise do Sudão do Sul, ainda não há uma indicação de retorno significativa, e a gente está falando alguma coisa isso, acima de 2 milhões de refugiados do Sudão do Sul, o que também, como eu disse, não só contribuiu para esse aumento geral do número das migrações forçadas no mundo, mas também fez com que o Sudão do Sul, eu falei, a Síria ultrapassou o Afeganistão como o maior emissor de refugiados do planeta, mas fez com que o Sudão do Sul ultrapassasse a Somália, né? A Somália, que desde os anos 90 tinha ali aparecido como principal origem de refugiados na África, o Sudão do Sul, nesse processo, ultrapassa também a Somália. Só para aproveitar, eu peço desculpa se eu fico um pouco perdido ainda com essa dinâmica do Instagram e talvez te perca aí com poucas mensagens, mas não se acanhem, podem ir participando, podem ir. Justamente vi aqui a mensagem da Jéssica, se vai ficar salvo no IGTV. Eu juro que vou tentar. Vou fazer o meu melhor para isso, não sei se eu vou conseguir. É a primeira vez que faço aqui uma live no Instagram, mas a princípio sim, a ideia é essa, tá? Que fique salvo no IGTV. Tá bom. Pronto, então dentro desse quadro a gente falou do Afeganistão, que já tinha um acumulado grande, a Síria, o Sudão do Sul cresceu um bocado, passou
passou a Somália também. Outra contribuição super importante nessa janela vai ser dos refugiados a partir de Mianmar, né? Então, a nova crise que a gente vai ter de perseguição aos Rohingya em Mianmar, a gente já tinha um acumulado no início da década, a gente contabilizava 300, 400 mil refugiados a partir de Mianmar por conta já de saídas anteriores de Rohingya. Mas a crise que se estabelece a partir de agosto de 2017, tá? E que é uma crise importante, não só pelos números, mas também porque demonstra uma característica que é notável das migrações forçadas, que é a questão da volatilidade desses movimentos. Você vai formar fluxos de grande dimensão muito rapidamente. Esse caso de Mianmar, justamente, é um dos melhores exemplos que a gente pode encontrar, no sentido de que, numa janela de pouco mais de 2 meses, você vai ter uma saída de cerca de 500 a 600 mil pessoas, em direção principalmente a Bangladesh. Tá? Somando essa saída da crise do segundo semestre de 2017 com o acumulado anterior, também a gente pode colocar Mianmar, fica aí por volta de 1 milhão de refugiados, né, com origem no seu território. Um outro país também que entra nessa lista dos 5 que o Acnur indica, né, que são responsáveis por mais ou menos 2/3 das migrações forçadas no mundo. Então, são 5 e até agora a gente falou. O Afeganistão, que já tinha um acumulado grande anterior. A Síria, que foi o país que teve maior aumento nessa janela 2010-2019. O Sudão do Sul, né, que teve essa sucessão de crises desde do próprio surgimento do país, mas que se tornou o principal emissor de refugiados na África. Mianmar, que já tinha também um certo acumulado, com essa crise de 2017 também subiu muitas posições nas listas, né, do Global Trends do Acnur. E o quinto é a Venezuela. Eu diria que, para além desses números muito impressionantes que o relatório traz, uma das coisas mais importantes e, diria, de mudanças mesmo em relação à série anterior que a gente tem dessa década é a contabilidade que o Acnur começa a fazer em relação aos venezuelanos. Tá? O Acnur chega a criar, a questão é essa, nesse relatório que foi publicado agora em junho de 2020, o Acnur chega a criar uma categoria própria para conseguir enquadrar os venezuelanos. Por quê? Porque isso é um ponto importante. Há um número muito pequeno de venezuelanos reconhecidos como refugiados, e isso é particularmente importante para a gente. A gente pensa que o Brasil, desde o final do ano passado, vem assumindo uma postura já de facilitação e, com isso, ampliação do reconhecimento da condição de refugiados venezuelanos no seu território. Apesar desse movimento muito positivo do Brasil, e que é elogiado pelo Acnur, se dá mais ou menos um contingente de 40 mil venezuelanos reconhecidos como refugiados por parte do Brasil. É o país que mais reconheceu, com isso, refugiados venezuelanos. Mas é um contingente total de mais ou menos 4 milhões de venezuelanos contabilizados pelo Acnur. Ou seja, desses 4 milhões, apenas uns 40 mil, no caso brasileiro, foram reconhecidos. Não são 4 milhões no Brasil, 4 milhões no total, né? Mas o Brasil é o país que mais reconheceu, e são 40 mil, mais ou menos, refugiados venezuelanos reconhecidos pelo Brasil nessa condição. Se a gente quiser considerar outra categoria que o Acnur trabalha, que é a questão do solicitante de refúgio, a gente já chega a um número maior, né, as centenas de milhares, na soma total, mas não chega, por exemplo, a soma de todos os solicitantes de refúgio da Venezuela não chegam a 1 milhão de pessoas, em todos os países em que há solicitantes de refúgio venezuelanos. De maneira que, desse contingente total, uns 3 milhões, a gente pode dizer, não se enquadram em nenhuma das categorias. Tem uma questão, já chegaram em 5 milhões. São 4 milhões e muito, na verdade, dos quais, vamos lá, desses 4 milhões e muito, a gente vai ter, como eu disse, menos de 100 mil que são reconhecidos como refugiados, alguma coisa por volta de 600, 700 mil na condição solicitante de refúgio, e o resto é o que a gente vai chegar em 3 milhões e muito. Os dados do final de 2019, porque de lá para cá, claro, os números aumentaram, mas os dados que o Acnur apresenta quanto ao final de 2019 indicam alguma coisa por volta de 3 milhões e 800 mil refugiados. 3 milhões e 800 mil venezuelanos que não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Nem refugiado, nem solicitante de refúgio. No relatório anterior, no relatório que
no relatório que tinha sido publicado em 2019 com a base de 2018, o Acnur já tinha feito inclusive um box específico para falar sobre a questão da Venezuela, a questão da crise na Venezuela e da chamada diáspora venezuelana, da forte saída, e que cada vez mais ficava difícil caracterizar simplesmente como um movimento de natureza econômica, né, como uma migração econômica comum e tal. O Acnur já chamava atenção para isso, chamava atenção para o fato, né, do baixo reconhecimento da condição de refugiado desses venezuelanos, e se referia já aos venezuelanos como migrantes em situação frágil, ou migrantes justamente de atenção, né, que é chamado casos de atenção. Mas quando a gente olha justamente o relatório que saiu no ano passado, o Acnur não chega a encaixar a Venezuela, digamos, naqueles ranqueamentos, né, dos principais emissores. O que foi feito esse ano, tá? Foi justamente o que aconteceu esse ano. O Acnur criou uma categoria chamada venezuelanos deslocados no exterior, tá? Para contemplar esses quase 4 milhões que a gente já tinha até o fim de 2019. E aí justamente uma outra questão, se a gente pode se embasar nos dados do relatório, seria interessante buscar dados mais recentes. A gente pode usar os dados do relatório. Tá? Os dados do relatório que vão até o final de 2019, é claro que de lá para cá, o próprio caso dos venezuelanos mostra para a gente esse aumento, mas a gente não precisa ter os números perfeitos para colocar na prova, a gente não consegue lembrar dos números todos de cabeça, é verdade, né? Mais interessante pensar em termos de ordem de grandeza tal, e dinâmicas que estão em curso. É claro que algumas crises às vezes ficam um pouco à margem, né, dos relatórios. O caso, por exemplo, da crise dos Rohingya, que eu estava falando, no segundo semestre de 2017, o Mid-Year Trends, que saiu no início de 2018, não capturou esses números, então a gente tinha que complementar com outras fontes, mas pronto, daquilo que os principais emissores que a gente precisa conhecer, eu acho que esse relatório cumpre bem o papel, e dificilmente, a questão é essa, né? Se a gente for bastante pragmático pensando no nosso concurso, há duas coisas que normalmente são bastante escassas, né? Que são tempo e energia para a gente estudar também, ainda mais no momento que a gente está de intensificação já da preparação, tendo datas de prova e tudo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um relatório já que é muito bem organizado, muito bem feito, sistematizado, e que eu acho que não vale o esforço de pegar, e isso o Acnur se encontra, né? Pegar casos específicos, relatórios específicos. Talvez a única exceção pudesse ser o caso justamente da Venezuela, que eu diria dessas crises todas mencionadas, que tem a dinâmica mais variável até esse momento. Mas, recentemente, até para preparar uma aula, eu entrei no site específico do Acnur para a crise da Venezuela, e os dados que a gente tinha estavam indo até março também. Então, como eu disse, é um esforço de especificação de alguns casos que não acho que vale exatamente a pena. É claro que, pelo interesse no tema, sim, né, o Acnur tem bases ainda não sistematizadas mais recentes, mas para fins de prova especificamente, eu acho que o relatório cumpre muito bem esse papel. Tá bom? A situação do Sudão do Sul, justamente, os motivos das emissões do Sudão do Sul, é a sucessão de conflitos que a gente tem, de conflitos étnicos desde a criação do país. Né? Então a gente tem períodos. Isso é interessante quando você pega a série dos últimos anos das emissões, isso é bastante perceptível. Né? O Sudão do Sul já começa a aparecer por volta de 2014, 2015 nos relatórios, né? Começa a aparecer nesse ranqueamento. Tem alguns momentos de aceleração. 2016 o relatório foi publicado em 2017, com a base de 2016 é o momento que o Sudão do Sul chega a passar, como eu falei, a Somália como principal emissor africano. Mas é isso, são, digamos, momentos de acirramento e outros momentos de pacificação que explicam essa tendência, mas são os conflitos étnicos internos mesmo que a gente vai encontrar e que tem empurrado justamente tem empurrado para principalmente para países vizinhos, né? O país que mais tem recebido é o Uganda, né? O Sudão também em alguma medida, mas pronto, são os conflitos internos mesmo que a gente vai ter, os conflitos étnicos desde a formação do país. A outra questão que tinha surgido, e que já foi gentilmente respondida, aliás, a categoria que o Acnur criou foram os venezuelanos deslocados no exterior.
né? E o ponto é esse, é a dificuldade, como eu disse, um baixo reconhecimento, porque não é o Acnur que reconhece, né? O ponto é esse, não é o Acnur que reconhece os venezuelanos como refugiados. São os países onde eles se encontram que, diante de uma situação de solicitação de refúgio, os reconhecem ou não como refugiados. Então, a posição do Acnur é que a crise da Venezuela não é simplesmente uma crise de natureza de migração econômica, tá? Atingiu números épicos, né? Afinal de contas, se a gente compara, bota lá na lista do Acnur, a Venezuela hoje só está atrás da Síria, entre os principais emissores. Tá? Então eles resolveram criar uma categoria para demonstrar, afinal, mesmo que não haja esse nível tão alto de reconhecimento de refúgio, mas demonstrar a dimensão mesmo dessa situação. Tem outras explicações também para isso, né? Não é só uma situação, porque há um número muito grande à espera de regularização, alguma coisa. A gente pode lembrar que o principal destino dos venezuelanos nessa saída é a Colômbia, né? Mais ou menos metade desses chamados venezuelanos locados no exterior estão na Colômbia, um pouquinho menos da metade, 1.800.000 até o final de 2019 se encontravam na Colômbia. E o que acontece nesse caso? A Colômbia fez sucessivos programas de regularização facilitada. Entenda-se por regularização facilitada a concessão, justamente, autorizações de residência e trabalho, mesmo com a ausência de um conjunto de documentos que seriam necessários, conjunto de documentos que a princípio formalmente seriam necessários. Então, foi o que o Brasil passou a fazer também em relação à solicitação de refúgios venezuelanos, né? Então, uma demanda menor de documentação, de formalidades. E a Colômbia fez isso, mas sem reconhecer como refugiados. Os venezuelanos foram regularizados na Colômbia, a maior parte deles de fato já se encontram regularizados na Colômbia, mas regularizados, digamos, como migrantes comuns, migrantes econômicos, né? E ficou esse gap, porque pronto, eles não são reconhecidos como refugiados formalmente, mas, mais uma vez, a postura do Acnur é que esse movimento de venezuelanos para a Colômbia não foi simplesmente uma migração econômica. Então a gente acaba tendo, se a gente usasse, né, se a gente tivesse mais rigor em relação a essas categorias da contabilidade do Acnur, os venezuelanos não entrariam como não entraram, por exemplo, no relatório publicado em 2019, mas esse ano entraram como uma categoria própria. Tá? A Bárbara pergunta como os movimentos de refugiados se intensificando, podemos considerar os movimentos sul-sul superior ao sul-norte. Isso é uma questão que sempre esbarra a questão, como eu disse, da dificuldade de se contabilizar os movimentos migratórios. No caso das migrações forçadas, a gente, como tem essa assistência do Acnur, por um lado, e como há uma questão de um estatuto legal próprio para esses migrantes, é um pouco mais fácil da gente conseguir contabilizar. O outro lado, né, que é a questão das migrações econômicas, é bem mais complicado. A gente trabalha fundamentalmente com estimativas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, é bem provável que os movimentos sul-sul tenham um peso superior ao sul-norte. Por quê? Porque os movimentos sul-sul são significativos também para as migrações econômicas, tá? E tem ampla maioria das migrações forçadas. Tá? Então o ponto é esse, a gente não tem como cravar numericamente um número perfeito, né, dessa comparação do sul-sul, sul-norte, mas dá para estimar que há pelo menos uma ligeira vantagem dos movimentos sul-sul em relação aos movimentos sul-norte. E também, um bocadinho por jurisprudência do concurso, mas é verdade que essa é uma questão mais antiga, a banca era um pouco diferente. Mas a banca de geografia, por volta de 2015, propôs já uma questão objetiva, que era justamente isso. Os movimentos sul-norte são mais mediatizados e tal, mas os movimentos sul-sul seriam mais significativos. Então, é alguma coisa... A gente pode seguir mais essa perspectiva. Isso é uma questão muito interessante também pelo seguinte, porque há uma outra característica que eu acho que é importante a gente abordar a partir dos dados, uma característica dos movimentos forçados, e que a gente pode também tirar dos dados do Acnur. Esses movimentos forçados são fundamentalmente movimentos sul-sul. Tá? É claro que o movimento sul-sul que a gente considera em escala internacional. Né? Eu insisto que a maior parte dessas migrações são migrações internas, são deslocamentos externos. De novo, aquele número que a gente usou no início, 78,5 milhões de imigrantes forçados no mundo, ao final de 2019, a maior parte como deslocados internos. Se a gente vai para a escala internacional,
tanto no caso de refugiados quanto nos solicitantes de refúgio também, há uma ampla maioria do Sul-Sul. O Acnur indica para a gente alguma coisa por volta de 85% dos movimentos forçados são movimentos Sul-Sul. Mais do que isso, mais ou menos 70 e poucos por cento desses movimentos forçados são para vizinhos imediatos. Ou seja, também se a gente quiser dar uma ajustada, quase 3/4 das migrações forçadas internacionais têm como destino vizinhos imediatos aos países emissores. Tá? Por que isso acontece? É um pouco o que a gente tinha falado mais cedo para falar sobre os deslocados internos. Em primeiro lugar, porque dentro dos fluxos migratórios, em geral, tanto os fluxos forçados quanto os fluxos econômicos, a proximidade tem um peso muito grande. Né? Ou se a gente quiser inverter a lógica, a distância é um condicionante, né, dos fluxos. A ideia, justamente, né, dos modelos migratórios, a ideia do inverso da distância. Né? Por que o inverso da distância? Quanto maior a distância, menor tende a ser o volume do fluxo. Quanto menor a distância, maior tende a ser o volume do fluxo. Isso vale para as migrações de maneira geral, como disse, mesmo para as migrações econômicas. Nas migrações forçadas, contudo, isso é ainda mais significativo. Por quê? Porque há características de urgência, de precariedade nesses movimentos. Tá? Eu digo características de urgência porque, no caso da mobilidade econômica, há pelo menos um certo planejamento, né, quanto ao fluxo migratório. Para onde se vai, em que condições se vai, ou pelo menos que perspectivas se tem em relação ao destino. É claro que muitas vezes essa perspectiva se choca com a realidade no destino migratório. Mas há algum grau de planejamento, também uma certa poupança, porque existe essa ideia, a maior parte dos modelos migratórios trabalha com a ideia de custo migratório, né, que esse custo envolve o deslocamento em si, mas envolve um custo também de se chegar no destino, se estabilizar no destino e tal. Bom, mas a ideia é que, normalmente nas migrações econômicas você tem um período de planejamento, ou uma perspectiva de planejamento que não é muito comum, é bem mais raro no caso das migrações forçadas. No caso das migrações forçadas, quando estoura uma crise, é uma situação de sobrevivência. Né? À medida que uma crise se aproxima de onde as pessoas estão, no território, não há muito tempo, é uma fuga. Né? A imagem é justamente essa, as migrações forçadas são movimentos de fuga a partir da percepção de risco. É aquela coisa da própria definição do Estatuto do Refugiado, dos fundados temores. Né? Então, diante disso, há o movimento, há a urgência, portanto, e há a precariedade. Né? A precariedade que, de certa maneira, deriva dessa urgência, no sentido de você não dispor, muitas vezes, de recurso suficiente para chegar muito longe, mas a precariedade também que estavam em movimentos em situação de conflito, em situação, muitas vezes, de guerras deflagradas mesmo, em que a capacidade de circulação pelas estradas, as vias de transporte, os transportes regulares, o transporte aéreo, aeroportos, enfim, não estão em seu funcionamento normal, quando estão em funcionamento, quando não estão sendo bombardeados, quando não estão destruídos. Então, pela característica de urgência, pela dificuldade da capacidade de circulação em cenários de crise, não dá para se esperar realmente que esses migrantes vão chegar em destinos muito distantes. Então, há um forte predomínio desses movimentos, como eu disse, desses movimentos de proximidade. Né? E uma vez que as crises tendem exatamente a eclodir no sul geopolítico, dessas crises que empurram mais gente para fora, é normal que a maior parte dos receptores sejam países do próprio sul ou vizinhos imediatos dos países em situação de crise. É exatamente o que a gente pode verificar. O Afeganistão, que era um emissor histórico durante mais de 3 décadas, o maior emissor, a imensa maioria dos refugiados afegãos distribuídos entre o Irã e o Paquistão. O caso da Síria, que tem a Turquia, né, como principal receptor, e o Líbano também. Eu acho interessante, o caso do Líbano a gente já vai falar um pouquinho mais. Aliás, eu não posso perder o controle do tempo, porque a gente tem 1 hora para falar, e senão o Instagram encerra tudo aqui, não permite a gente salvar no IGTV, e é mal. Tá? Mas pronto, fui falar a questão do tempo e sim, estava falando da Afeganistão, estava falando do caso da Síria, do Líbano também, como receptor de sírios. É uma coisa que já vou falar sobre essa questão da pressão que esses países acabam sofrendo. O Líbano recebeu mais ou menos 1 milhão de sírios desde 2011, o que é um número semelhante ao que a Europa inteira recebeu, a questão daquela crise 2015-2016 de refugiados. Pronto, o Líbano sozinho absorveu tantos refugiados sírios quanto a Europa 2015-2016. E a Turquia muito mais, a Turquia 4 vezes mais. Quase refugiados sírios. O Sudão do Sul, como eu falei, tem Uganda como principal receptor.
o caso dos Rohingya de Myanmar foram para Bangladesh e os venezuelanos, como a gente falou, a maior parte na Colômbia, e países também do entorno regional, o Brasil, apesar do Brasil não ser dos maiores receptores venezuelanos, os números têm crescido, é verdade, mas o Brasil muito abaixo da Colômbia, mas também recebendo menos do que países como o Peru, do que como o Equador e tal, né, mas que demonstram, mais uma vez, esse elemento de proximidade. Há uma característica demográfica também desses imigrantes, dessas migrações forçadas, né? Até para essa questão de ser uma situação de fuga, o que a gente vai ver, que também os dados do Acnur mostram para a gente, é que há uma participação de crianças e mulheres acima daquela que ocorre nas migrações econômicas. Porque nas migrações econômicas a gente tem, né, aquele amplo predomínio de homens jovens, ou seja, homens na primeira metade da idade ativa. Tá? Aliás, a maior parte, entre 20, 30 e poucos, tal, a maior parte são homens nessa faixa, correspondem ao principal conjunto demográfico das migrações econômicas. Por quê? Porque há um modelo bastante comum, né, migratório econômico, dos homens jovens vão, mandam remessas para a família que fica, ou vai no primeiro momento e depois leva a família e tal. O que não pode ocorrer no caso das migrações forçadas, deixar para trás não é uma situação simplesmente de opção econômica, de facilitar a inserção no destino. Deixar para trás é um risco de vida, muitas vezes é um risco iminente de vida. Então, tanto a participação infantil, e as crianças chegam a representar 40% dos migrantes forçados hoje no mundo. Tá? Crises como o caso do Sudão do Sul, que tem uma população bastante jovem, né, uma estrutura demográfica bastante jovem, acabaram impulsionando também esses números. E a participação feminina, que no caso das migrações forçadas equilibra com a participação masculina. Enquanto as migrações econômicas há um claro peso masculino, as migrações forçadas há uma equilibrada entre a participação masculina e a participação feminina. Tá? Em cima também desses dados de proximidade, que a gente estava falando dos movimentos sul-sul, que o relatório indica para a gente, mas que já era uma situação que vinha sendo debatida já há mais tempo, é essa questão da pressão que os países do sul geopolítico sofrem com esses movimentos. E eu insisto exatamente nesse ponto que, apesar da gente ter uma visibilidade muito grande do que aconteceu entre o segundo semestre de 2015 e o início de 2016, da mobilidade via Mediterrâneo para a Europa, a maior parte da absorção ocorre mesmo, isso nos países do sul, em países vizinhos. Países que muitas vezes têm uma enorme dificuldade de dar uma resposta. Seja o caso, por exemplo, de 500, 600 mil pessoas que saíram de Myanmar em direção ao Bangladesh, sem nenhuma capacidade de absorção na área onde elas conseguiram chegar. E entra o papel fundamental do Acnur e a importância, né, dos apelos que o Acnur faz a financiamento, de dar uma resposta rápida na construção de campos de refugiados e capacidade justamente de ter habitação, né, um teto para essas pessoas e tal. Muitas vezes em situação de precariedade também, uma capacidade de resposta que tem se precarizado também em relação à limitação de recursos do Acnur, mas essa necessidade, né, de se alojar e se criar condições para essa população. Mais uma vez, esse movimento de Myanmar é importante, essa questão da resposta do Acnur, o caso do Sudão do Sul também. Mas há casos, o caso dos sírios, eu diria que é particularmente importante. É claro que, sobretudo nos primeiros anos em que a gente teve essa explosão da saída de sírios, né, como refugiados, grandes campos que se formaram, por exemplo, na Jordânia e tal, mas cada vez mais essas pessoas foram sendo absorvidas em áreas urbanas, como migrantes em áreas urbanas, foram sendo regularizados como refugiados, mas presentes em áreas urbanas. A questão é isso, quando você vai atingindo uma faixa, uma quantidade de gente em países, como eu disse, tem uma capacidade limitada de resposta, a situação vai ficando mais complicada. O caso da Turquia, por exemplo, quando a gente chegou ali por volta de 2015, 2016, que a gente já tinha passado de 3 milhões de sírios na Turquia, demonstra a dificuldade de empregabilidade desses refugiados sírios na Turquia. Houve nessa época exatamente uma reportagem da BBC, um dossiê da BBC mostrando como fábricas de vestuário na Turquia, que forneciam para grandes marcas europeias, estavam usando força de trabalho de crianças sírias porque estavam desesperados para gerar qualquer tipo de renda para as famílias refugiadas. Porque eu estava na questão da precariedade do movimento. As pessoas saem e não tem tempo de fazer uma poupança para se manter alguns meses, ou um ano, ou dois. As pessoas saem como dá. Né? E aí o tempo vai passando. A gente está falando, movimentos começaram em 2011, 2012, alguns anos já vão se acumulando. Né? Então as pessoas precisam dar um jeito de ter casa, ter comida e tal, mesmo com a assistência que é dada a boa parte dos famílias. É uma assistência que muitas vezes é insuficiente para a estrutura familiar.
O Líbano, então, é mais notável. O Líbano é um dos casos que chamaram mais atenção porque o Líbano, no período de 2 anos, aumentou em 25% sua população. Por quê? Em 2 anos, em 2012 e 2014, o Líbano recebeu, como eu falei, mais ou menos 1 milhão de sírios. Né? E o Líbano é um país de 4 milhões de pessoas. Então imagina o que é o país. É como se o Brasil em 2 anos, a gente falou, também questão antes dos haitianos, agora a quantidade de venezuelanos chegaram no Brasil. Então, mas o que o Líbano passou é como se a população brasileira em 2 anos, como se a gente recebesse tipo 50 milhões de pessoas em 2 anos no Brasil. Essa é a proporção, né, do que ocorreu no Líbano. E isso levou exatamente esse período 2015 2016, que a gente pode chamar de um processo de saturação dos receptores. Né? Então, saturação por quê? Chega mais gente, os países têm dificuldade de absorver. E aí levou a um movimento de segunda etapa. Afinal, a chamada crise do Mediterrâneo, 2015 2016, são movimentos migratórios de segunda etapa. Né, chamados de step migration, né, essas migrações em etapas. Por quê? Você migra para uma primeira etapa, há dificuldade de estabilização, de inserção no destino, e as pessoas vão buscar outros destinos para tentar, inclusive hibridizando características de migrações econômicas. Né, começou a aparecer esse movimento de homens jovens nessa travessia no Mediterrâneo, em direção, tentando chegar e serem reconhecidos como refugiados em países europeus, para depois trazer a família, agora já fora de uma situação de risco mais iminente. Mas é um exemplo, afinal, para a gente ver o quanto essa pressão sobre o sul geopolítico impacta também os movimentos em si e a capacidade de absorção. O que é agravado também por um outro dado, já que a gente tinha mencionado mais cedo também, um outro dado desse relatório, que é o fato de que o nível de retorno das migrações forçadas também está historicamente baixo. Isso é interessante porque há um contraste enorme, né? A gente nunca houve tanta migração forçada no mundo e nunca houve não, mas também há um tempo não havia tão pouco retorno de imigrantes forçados. O que significa esse retorno? As pessoas voltarem para os seus países de origem ou, no caso, deslocados internos para as cidades, para as regiões de origem dentro dos territórios. Esse nível, para vocês terem uma ideia, é muito inferior, é menos da metade do que se verificou entre 2000 e 2009. Sendo que é isso, a gente tinha muito menos imigrantes forçados e houve muito mais retorno do que entre 2010 e 2019. Então a questão é essa, a gente tem um número muito grande, concentrado em países do entorno e com baixo nível de retorno, ou seja, prolongando a pressão sobre esses países. Tá? Isso é um dos grandes desafios que o Acnur indica para a gente. Né? A questão da dificuldade de absorção, dificuldade de resposta dos países do entorno e o prolongamento dessas crises. Foi exatamente o que eu tinha comentado mais cedo com vocês, de que quanto mais se prolongam as crises, a gente vai reduzindo as chances de retorno. Eu lembro de um exemplo que acho que pode ser bastante forte quanto a isso. Se a gente olha os relatórios lá 2010, 2011, do início da década, de referência que o Acnur está usando, a China era um dos 10 maiores receptores de refugiados do mundo, com um contingente de mais ou menos 300 mil refugiados vietnamitas. Ora, quem são esses 300 mil refugiados vietnamitas? Pessoas que se deslocaram no período ainda da Guerra do Vietnã. Então a gente está falando de uma contabilidade de 2010, 2011 de pessoas que se deslocaram ainda da Guerra do Vietnã. Tá? Essas pessoas entram nessa lista porque, afinal, elas são contabilizadas, estão reconhecidas na China como refugiados, porque assim é que elas foram regularizadas no destino, mas o Acnur fazia uma observação muito clara. São mais ou menos 300 mil que não devem voltar, que estão bem estabelecidos no destino, já estão há muito tempo e que não devem voltar. É um contingente que só tende a diminuir à medida que as pessoas vão morrendo e tal, mas vai se prolongar ainda. Isso mostra, esse contingente de 300 mil vietnamitas na China, isso em 2010, mostra como se prolonga a permanência no destino. As pessoas vão arrumando sua vida, né, e vão se inserindo socialmente, economicamente, constituem família, eventualmente, e não voltam mais para o destino. Isso quer dizer que, né, situações como a do Afeganistão, que a gente está falando mais 3 décadas como principal emissor de refugiados, e mesmo refugiados afegãos estão há décadas já fora do país de origem e não vão voltar. Né? Mas mesmo no caso mais recente, o caso da Síria, né? A Síria tem 6 milhões de refugiados. E se a gente quiser pensar desses 6 milhões de refugiados, se a gente quiser pensar mais ou menos a quantidade de gente que está fora já do país há mais de 5 anos, a gente teria que voltar, a base é 2009, 2005. A gente pode dizer que 2 a 3 milhões já estão há mais de 5 anos fora do país. O que é claro que não é um corte preciso, assim, 5 anos já não volta mais, né? Mas já começa a ser um período que a tendência de retorno diminui cada vez
cada vez mais. Então há uma pressão, e essa pressão tende a se agravar com esse baixo nível de retorno. E mesmo situações que vão se estabilizando, muitas vezes não se reflete imediatamente ou tão fortemente em retorno. O caso do Sudão do Sul, como a gente falou, tem que esperar um pouco mais, né? Agora que o processo de pacificação no início do ano, mas está lá o caso dos Rohingya, né? A disparada se deu até o final de 2017. A gente já está no meio de 2020 e a posição do próprio Acnur é que, apesar das promessas do governo de Myanmar, não há condições de retorno para esses Rohingya. O caso da Colômbia também, aliás, é um caso interessante nesse sentido, porque a Colômbia é o país que tem o maior número de deslocados internos do mundo, até mais do que a Síria. A Síria, por volta de 2016, chegou a passar a Colômbia como o maior emissor de deslocados internos. Não é emissor não, mas o país que tem internamente o maior número de deslocados forçados, né, são deslocados internos, mas afinal a Colômbia voltou a ultrapassar a Síria porque houve uma certa diminuição dali em diante de deslocados internos sírios. Pela simples razão de que pessoas que estavam contabilizadas como deslocados internos da Síria saíram do país, né, continuidade da crise, e aí quando você sai, pronto, a condição internacional de um migrante internacional, ou está como solicitante de refúgio ou como refugiado, e já não se conta mais como deslocado interno. E a Colômbia voltou a assumir a primeira posição. Estou sendo chamado a atenção quanto ao tempo e a gente tem mais ou menos uns 5 minutos, um pouquinho mais. Então, bora! O que já significa que, se não der tempo, eu já anuncio. O que eu tinha falado, que se sobrasse um tempo a gente ia falar do Regic, não vai sobrar, mas eu prometo que a gente faz um outro evento para falar do Regic. Muito em breve, prometo. Mas então, a questão da Colômbia é que a Colômbia tem o maior número de deslocados internos e mesmo no processo de pacificação com as Farc, esse número não reduz. Primeiro porque tem muita gente que está há décadas já como deslocado interno, não vai voltar para a origem. Segundo porque também no caso específico da Colômbia, a continuidade da atuação de forças paramilitares que atuavam no confronto com as Farc também e que hoje em algumas áreas do país atuam como milícias mesmo e que por conta disso continuam gerando movimentos de deslocamento forçado interno na Colômbia. Então, essa questão da persistência afeta até, como eu disse, o deslocamento interno. Droga, agora eu fiquei nervoso com o tempo. Mas então a gente precisa concluir. Para fechar, a outra coisa que eu queria chamar a atenção, dentro dos pontos que o Acnur tem destacado, no relatório, mas também nas discussões que sucederam ao relatório, é a questão, então, que a gente tem. Vamos lá, fazer um rapidíssimo resumo da coisa. A gente tem um nível histórico de deslocamentos forçados no mundo, com uma pressão muito grande sobre os países do Sul, com um baixo nível de retorno e em um cenário político cada vez mais desfavorável aos migrantes forçados. Isso a gente pode ver desde o próprio acordo União Europeia-Turquia, em março de 2016, já foi talvez o exemplo mais forte nesse sentido, né? A coisa de usar a Turquia como uma barreira, como um limitador exatamente para que esses refugiados não cheguem à Europa, diante do fracasso do esforço alemão de construir uma política de cotas de redistribuição dos refugiados pela União Europeia, se optou exatamente por usar a Turquia como barreira e com isso dar uma moeda de troca política fortíssima para o Erdogan. Agora no início do ano, né? A gente não está satisfeito com aquilo que a Turquia está fazendo na Síria, vamos meter sanção na Turquia. E qual é a posição da Turquia? Vem de sanção que eu libero para o pessoal voltar a migrar pelo Mediterrâneo. O Acnur foi muito crítico, o Guterres nessa época estava aí no meio de caminho, já não era mais alto comissário, no Acnur ainda não era secretário-geral. Nessa época do acordo ele dá uma declaração com uma vergonha, o que o acordo União Europeia-Turquia significou, usando os refugiados como moeda de troca. Mas, bom, para além da questão, né, das dificuldades que os solicitantes de refúgio cada vez mais têm enfrentado o governo Trump nos Estados Unidos, a própria situação dos venezuelanos. Né, tem o lado positivo do Brasil, que facilitou o reconhecimento da condição de refugiado, mas países do chamado corredor andino, que vinham sendo grandes receptores, que vinham regularizando também de maneira facilitada venezuelanos, como o Peru, como o Equador, têm estabelecido também limitações agora para essa entrada e permanência dos venezuelanos. Ou seja, a situação numericamente é pesada, há uma pressão muito grande sobre receptores e, ao mesmo tempo, há como eu disse, um cenário político que tende a fechar cada vez mais potenciais portas ou potenciais eixos, né, de redistribuição ou de desafogo mesmo em relação a esses fluxos. Tá bem? Ufa. Acho que não vou estourar o tempo. Espero. Gente,
É isso. Pra gente conseguir fechar antes do Instagram bater a porta na nossa cara. Foram os pontos que eu tinha pensado de falar hoje pra vocês. Achei que ia falar bem mais rápido, ia falar um bocadinho do Reiki. Mas eu prometo que a gente vai marcar também um evento para falar do Reiki, que foi o segundo mais votado ali na nossa lista. Considerando que a gente vai terminar no tempo, eu acho que eu vou conseguir encerrar. Vai ficar gravado, vai ficar no IGTV. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E sobretudo que tenha sido útil por duas razões, né? Para quem está aí se preparando para a prova e está no período de intensificação. Então, como eu disse, a ideia é fazer um resumo também dos pontos mais importantes. Mas também tem sido útil para quem tem interesse pelo tema. Eu acho que é um dos temas, diria que questão da mobilidade em geral, mas especialmente da mobilidade forçada, é um dos temas mais importantes do nosso mundo hoje. Tá bem? Das questões internacionais do mundo hoje. Tudo bem? É isso, gente. Muito, muito obrigado mesmo por vocês terem me acompanhado aqui. E até a próxima. Tá? Uma boa noite. E sigam, né? Vai ter. Esse foi o primeiro de vários eventos que o IDEG vai promover dentro desse modelo temático. Teve semana passada, né? Com o Bolzan e com o Luigi também. Mas agora dentro desse modelo de temas, né? Sujeitos à eleição, a gente vai ter nas semanas seguintes mais alguns eventos. Tá bom? Gente, é isso então. Muito obrigado. Um grande abraço. E até mais. Deixa eu ver se eu consigo encerrar e salvar isso aqui agora. É o desafio extra.